Temos. Querido amado Jesus, querido Pai que estás nos céus, obrigado pelo lindo sábado que o Senhor nos dá. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui te louvando. Esteja sempre conosco para que nós possamos mantermos firmes, para aguentarmos, Senhor, todas as provações, até que o Senhor volte. Esteja com cada casal aqui, com cada família, e abençoe a nossa programação deste sábado. É o que eu te peço, te agradeço, no santo nome de Jesus. Amém. Esteja sempre conosco para que nós possamos mantermos firmes, para aguentarmos, Senhor, todas as provações, até que o Senhor volte. Esteja com cada casal aqui, com cada família. E essa seja a nossa esperança, né? Não desistir, Cristo vem logo. Pessoal que está em pé, tem lugar aqui na frente, tem 2 aqui, tem mais um ali, 3, tem mais um aqui, 4, tem mais um ali atrás, 5. Então não vamos ficar em pé não, tá? E essa seja a nossa esperança. Pode te acomodar aí. Não desistir, Cristo vem logo. Eu acho que tem pessoal que tem eco meu aí na frente, tem 2 aqui. Vamos fazer o seguinte, me deixa começar a salva da oferta aqui. Quem sabe ela sai duplicada também, né? Vamos por aqui assim, ó. Vai passando para lá. Tá saindo a voz duplicada, quem sabe a oferta sai duplicada também. Tem um lugar aqui. Ali na frente tem mais um, tá bom? Muito bem. Quero trocar. Tá bom. Agora, sem eco. Beleza, Sandro, obrigado. Um feliz sábado a todos vocês. É sempre uma alegria imensa essa segunda parte nossa aqui de cada sábado, né? O culto sempre é maravilhoso e a gente tem aqui a nossa cerejinha do bolo, né? Que é a nossa classe aqui da Escola Sabatina. Quero já de antemão agradecer aqui a Vanessa e o Wilson, que nos abrilhantaram com o louvor, e daqui a pouquinho vamos ter uma participação de vocês novamente, né? É um momento que a gente costuma conhecer as nossas visitas. Depois eu vou pedir se a Elaine puder me ajudar aí com o microfone. Eu quero ver desse lado de cá, quem está nos visitando aqui na classe pela primeira vez. Levanta a mão. Olha, aqui na frente já temos uma família. Vamos ver aqui de onde que vocês são. Sou de Americana. Americana. Luzia. Moacir. Gelson de Curitiba. A Luzia e o Moacir de Americana. Aqui temos o Gelson de Curitiba. Isso. Débora de Curitiba. Então, pulou aqui. Vi que tinha mais um. Joelson de Tatuí. Joelson de Tatuí e aqui a família de Curitiba. Sejam bem-vindos. Mais alguém nos visitando do lado de cá? Ali, Elaine, por gentileza. Eu sou o Carlos, eu venho aqui quase todo mês, uma vez por mês, né? E essa é minha irmã Cláudia, a primeira vez que ela está vindo. Somos de Pirassununga. Sejam bem-vindos, Cláudia. Mais alguém do lado de cá? Só levantar a mão que chega o microfone até você. Ninguém do lado de cá, então nós vamos perguntar do outro lado agora se nós temos pessoas nos visitando aqui. Desse lado aqui, quem está nos visitando? Se não levantar a mão, eu vou dedurar, hein? Weber, do Guarujá. Luciana do Guarujá. Weber e Luciana do Guarujá. Sejam bem-vindos aqui em nosso meio. Mais alguém do lado de cá? Elaine, ali no fundo. Pois não, pode dizer o nome, de onde vem? Oséias Correia, de Joinville, Santa Catarina. Oséias de Joinville. Vanise, também de Joinville. Também de Joinville. O pai da minha nora é pastor lá em Joinville. Pastor Ivo. Não sei de qual igreja vocês são. Da igreja dele? Então tá bom, leve um abraço para ele. Mais alguém aqui nos visitando? Tem 2 aqui na frente que não estão querendo falar. Eu vou passar o microfone para eles. Você, de onde é? Seu nome? Leonardo, Brasília. E quem é seu pai? Meu pai é Gilberto Garcia, não sei se alguém conhece. Rafael, Líbano. Rafael do Líbano? Isso. Gilberto.
Então tá bom. Os meus filhos estão aqui nos visitando, estão de férias. Para nós está sendo uma alegria imensa, porque é aquele ditado lá que o ninho fica vazio, né? E essa última semana aqui o ninho está bem cheinho lá em casa, viu? De um casal, nós estamos em 10 pessoas, né? Os 2 filhos, as 2 noras, as netinhas e os netinhos, então tá uma maravilha. Terção, é muito bom, viu, Terção? Você vai ter essa experiência um dia, viu? Tá bem. Eu queria que fosse... Nós vamos ter agora o momento dos pedidos de oração, e enquanto os pedidos de oração vão ser projetados aqui, a Vanessa e o Felau, ou só a Vanessa? Só a Vanessa. A Vanessa vai louvar o nome de Deus e nos preparar, tá, o nosso espírito aqui para o estudo da lição. Então, enquanto a Vanessa canta, me fez lembrar o pastor Bulhão agora. Então, enquanto a Vanessa canta, os pedidos serão apresentados ali, e em seguida nós iremos orar por eles. Que Deus te abençoe, Vanessa. Obrigado, Vanessa. Acho que nós temos ainda alguns pedidos que estão sendo projetados. Enquanto eles acabam de serem projetados, eu quero convidar o pastor Luiz Mota aqui à frente.
Ok. Sabe, pastor Luiz Mota, tem um momento da vida em que os filhos são conhecidos pelos pais, né? Eu sou fulano, filho do Beltrano. E depois a coisa muda e a gente passa a ser conhecido pelos nossos filhos, né? Um dia, o Rafael foi o filho do Gilberto, hoje o Gilberto é o pai do Rafael. Então, esse daqui, para quem não conhece, é o pai da Regina Mota, tá? Pastor Luiz Mota, que o senhor possa agora orar intercessoramente pelos pedidos e pela recapitulação do estudo. Se você não teve oportunidade de enviar também o seu pedido ou agradecimento, você pode fazer isso agora mentalmente. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos exaltar o teu santo nome e agradecer-te, ó Senhor, por estarmos aqui, santificando o teu santo dia, conforme nos ensinaste, aceitando com a maior humildade a bênção da vida eterna que nos ofereceste pelo sacrifício de Cristo. Bom Pai, o teu coração repleto de bondade e misericórdia, olha para os pedidos, Senhor, que foram apresentados e aqueles que estão na mente de cada um de nós, os agradecimentos. De uma forma especial, Senhor, nós te rogamos pelo Campuri, que tu protejas este grupo enorme de jovens que ali estarão e com certeza o teu nome será abençoado, santificado, e o testemunho dessa juventude que crê no Senhor Deus é um testemunho que vai vazar por todo este país através da mídia e dos meios de comunicação. Tudo, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Pois é, 26 mil desbravadores, hein? Rapaz do céu. Tem muito município aí que não tem 26 mil habitantes, viu? Que Deus abençoe lá todos vocês, você e sua esposa em especial, na condução do Flamboyant. Que tudo seja feito para a honra e glória de Deus. Bom, a maioria de vocês aqui já deve ter jogado boliche alguma vez na vida, né? E sabe que tem uma jogada lá que chama strike, que é aquela que a gente com uma bola só consegue derrubar todos os pinos. Essa semana eu fiz um strike. Semana passada o pastor Jorge Mário comentou que não estaria conosco aqui, deve estar tirando alguns dias de férias aí, né, merecidas. E aí, como era o meu sábado aqui de coordenação, coube a mim encontrar um substituto. E aí eu me lembrei do pastor Paroski, que está nos Estados Unidos, e falei, vou passar uma mensagenzinha, vai que ele vem passar as férias aqui, né? E passei uma mensagem, pastor, por um acaso o senhor vem passar férias aqui no Brasil? E ele falou, eu estou aqui, e vou embora domingo, amanhã. E prontamente ele aceitou, pastor Paroski, por gentileza, aceitou estar conosco aqui para recapitular aí o estudo da lição. Então, pastor, aqui é o seu pequeno rebanho. Normalmente a gente fica até meio-dia, mas o senhor tem o tempo que o senhor julgar necessário, tá bom? Deus lhe abençoe nesse momento. Obrigado, Gilberto. Bom dia a todos. É bom estar com vocês, é bom revê-los. Aqui o NASP é minha casa, ainda é, literalmente. E é bom estar de volta. Onde é que está minha esposa? Está aí um pouquinho. Passamos algumas semanas aqui, mas já estamos de volta. Período de férias nos Estados Unidos é um pouquinho diferente do nosso. As aulas terminam no final de abril, primeiro semestre. Na verdade, lá é o segundo semestre. Termina no final de abril, primeira semana de maio. E então elas só recomeçam agora em agosto. As férias são as férias de verão. Mas nós estamos voltando um pouco antes, porque temos alguns compromissos lá também. Nós passamos algumas semanas aqui revendo amigos, revendo familiares, matando a saudade da terrinha, da comida, dos amigos.
E agradeço o convite e a oportunidade de estar com vocês nesta manhã. Efésios, a epístola que estamos estudando neste trimestre, uma das grandes e importantes epístolas de Paulo. As cartas de Paulo estão organizadas por tamanho, não pela ordem em que elas foram escritas. E assim, Romanos é a maior, é a primeira das cartas de Paulo. Depois vem 1 Coríntios, 2 Coríntios, e então vem o quê? Gálatas, mas deveria ser Efésios. Quem organizou ali errou na contagem das palavras, e Efésios é mais ou menos 200 palavras maior do que Gálatas, deveria ser a quarta, mas aparece em quinto. E aí elas continuam na sequência normal. Primeiro as chamadas cartas públicas, cartas enviadas a igrejas, e depois as cartas enviadas a pessoas. Primeiro, 2 Timóteo, Tito e Filemon, a menor. Obrigado, Gilberto. A menor das cartas de Paulo. Efésios é uma das cartas mais importantes. É a quarta em tamanho, enviada a uma das igrejas mais importantes dos dias do apóstolo Paulo. Me permitam só recapitular algumas breves informações sobre Éfeso. Eu pedi que jogassem um mapa das viagens missionárias de Paulo. Aqui está. Eu vou chegar aqui, eu não tenho o laser, só para título de ilustração e vocês se familiarizarem. Aqui é Éfeso, exatamente neste ponto. Esta parte aqui, chamada Antiga Anatólia, corresponde à moderna Turquia. E aqui a Síria, Palestina, Jerusalém está aqui. Então, esta é a moderna Turquia e aqui está Éfeso. As ruínas de Éfeso, da Éfeso bíblica, ainda existem. As ruínas da Éfeso do Império Romano, da Éfeso que Paulo visitou. E são ruínas extraordinárias. Se um dia você tiver a oportunidade de ir ao Oriente Médio, planeje visitar Éfeso. Era a quarta maior cidade do mundo da época, do Império Romano. Toda essa região aqui até a Espanha, Portugal, norte da África, era parte do Império Romano da época. E Éfeso era a quarta maior cidade. Roma, claro, era a maior, depois Alexandria, aqui no Egito, era a segunda maior cidade do Império. A terceira maior cidade era Antioquia da Síria, e a quarta maior cidade era Éfeso. Tarso ficava aqui, era a quinta. Alguns autores dizem que talvez a quarta maior cidade do Império Romano. E Paulo visita Éfeso na sua terceira viagem missionária. Muito interessante, quando lemos o livro de Atos. Na primeira viagem, Paulo vem apenas aqui em Chipre, daqui ele vai para a Galácia, e então ele volta para Antioquia. Paulo sempre sai e retorna para Antioquia. Antioquia era o quartel-general de Paulo, não Jerusalém, Antioquia da Síria. Ele saiu, veio para Chipre na primeira, veio para a Galácia e volta para Antioquia. Na sua segunda viagem missionária, Paulo vem por terra. É essa linha rosa. É rosa isso aqui? Rosa, pink, violeta, essa linha aqui. Na sua segunda viagem, Paulo vem por terra, vem em Tarso, ele revisita as igrejas da Galácia. E aí, muito interessante ler o livro de Atos. Paulo queria ir para Éfeso. E quando Paulo chega aqui, a Bíblia diz assim, ele queria ir para o leste, mas o Espírito disse não. Deus tinha outros planos para ele. Aí Paulo pensou, bom, eu quero continuar, não quero voltar, então eu vou para o norte. E diz que ele pensou em ir para o norte, e o Espírito disse não, não quero você lá. E Paulo não teve opção, ele foi ali para o... O que é aquilo ali? Noroeste. Ele foi para o noroeste, ele foi até Troas, e da Troas ele foi para Macedônia e Acaia, que é a moderna Grécia. E ali ele fundou Filipos, ele fundou Tessalônica, Bereia, mais ao sul Atenas e Corinto. Foi a segunda viagem missionária.
Na sua volta da segunda viagem missionária, ele deixa um casal que trabalharia com ele, Áquila e Priscila. E foram eles que iniciaram o trabalho em Éfeso. A igreja de Éfeso não foi fundada por Paulo, foi iniciada por Áquila e Priscila. Também nesse momento em que Áquila e Priscila estavam lá, um cristão meio, como é que eu vou dizer, meio perdido na vida, assim, chamado Apolo, perdido porque Apolo não pertencia ao núcleo da igreja original de Jerusalém, também não era um associado de Paulo, ele deve ter se tornado cristão e simplesmente se mudado para Alexandria, em algum momento da vida. E, de repente, Apolo aparece pregando o evangelho em Éfeso. Parece assim, era um pregador meio que independente. E aí, Áquila e Priscila, diz-nos ali, Atos capítulo 18, Áquila e Priscila dão uma atualizada em Apolo, faltavam algumas coisas para ele, eles dão uma atualizada, uma reciclada, e Apolo funda, ele deixa discípulos em Éfeso. E aí, quando Paulo chega na sua terceira viagem missionária, então Paulo já encontra um núcleo ali de cristãos, deixados primeiro por Áquila e Priscila e também por Apolo. Bom, então, na sua terceira viagem missionária, linha verde, Paulo vem para Éfeso. Ele chega ali, Atos capítulo 19, encontra esse grupo de conversos ali de Apolo, Áquila e Priscila também estavam, e Paulo passa 3 anos ali. Em todas as viagens de Paulo, foi o tempo que ele mais permaneceu num lugar. Antes disso, apenas Corinto, 1 ano e meio. Na sua primeira viagem, ele ficou pouco tempo, poucas semanas, talvez alguns meses nos lugares. Na segunda viagem, 1 ano e meio em Corinto. Na terceira viagem, 3 anos em Éfeso. Uma cidade importante no Império. Grande, um centro, uma importante rota marítima, e também um importante centro religioso. Em Éfeso havia vários templos, inclusive o grande templo da deusa Diana. Esse, se você quiser ver, você não vai ver mais. Só há umas colunas caídas no chão ali, tudo o que resta do antigo templo da deusa Diana, em Éfeso. Mas as ruínas da cidade são impressionantes, e elas são realmente, vale a pena caminhar pelas ruas de Éfeso, as mesmas ruas caminhadas, percorridas pelo apóstolo Paulo. Um centro pagão, um centro imoral. Aliás, o paganismo na antiguidade era excessivamente imoral. As duas coisas caminham juntas. Se é pagão, é imoral. O antigo paganismo era excessivamente imoral. Eles praticavam de tudo. E quando eu digo de tudo, é exatamente isso que eu quero dizer. Tudo. Praticavam de tudo. Em alguns lugares, certas coisas eram bastante conhecidas e valorizadas, inclusive permitia o turismo, contribuía para o turismo da época, como, por exemplo, o sexo com crocodilos no Egito. Aumentava a virilidade masculina, era a reputação da época. Em Éfeso havia templos dedicados a Diana, templos cujo culto era o culto da fertilidade. A fertilidade era importante na antiguidade. Tudo dependia da fertilidade. Família dependia da fertilidade, a caça dependia da fertilidade, a agricultura da fertilidade. Então, a fertilidade era cultuada. E o principal símbolo da fertilidade é a mulher. Então, em muitos templos pagãos, havia prostitutas cultuais, que eram sacerdotisas, e o culto envolvia atos sexuais com essas sacerdotisas. E era assim em Éfeso, era assim em Corinto, era assim em todos os centros religiosos do paganismo antigo. Corinto era um outro centro pagão, 1 ano e meio. Éfeso, 3 anos.
Nas viagens, na primeira viagem, em outros lugares, Paulo geralmente começava pelas sinagogas judaicas. As sinagogas eram a porta de entrada de Paulo numa cidade. Havia sinagogas espalhadas, todo mundo greco-romano. Havia mais judeus vivendo fora da Palestina do que na Palestina, nos tempos, no primeiro século, no tempo de Paulo. Então, Paulo sempre chegava e começava por uma sinagoga. Era muito mais fácil tornar um judeu num cristão. Faltava ouvir sobre Jesus. Mas transformar um pagão num cristão era difícil. Isso nos ajuda a entender 1 ano e meio em Corinto, 3 anos em Éfeso. Paulo está sendo mais intencional, mais objetivo com pagãos. Ele está tentando trazer pagãos para o evangelho, para a igreja. E depois desses 3 anos, Paulo retorna a Jerusalém, ele é preso em Jerusalém. Se vocês seguirem a linha rosa, ou pink, ou lilás, ou seja lá o que for, Paulo vai terminar em Jerusalém a sua 3ª viagem, e ele é preso. Ele é preso em Jerusalém, ali ele passa 2 anos preso em Cesareia, que ficava ali vocês estão vendo ali um pouquinho, bem no litoral, perto de Jerusalém. Cesareia era a capital da província romana, ali da Judéia. Paulo passa 2 anos, aí ele sente que ele não vai ter um julgamento justo e ele apela para o imperador. E o governador local, na época já o imperador Festo, ele concorda e envia Paulo, então, para Roma, que é essa linha amarela pontilhada bem no meio do mar Mediterrâneo. Paulo vai de navio, ocorre o naufrágio, eles terminam em Malta, essa pequena ilha aqui, e depois do inverno, então, Paulo termina de chegar como prisioneiro, enviado por uma escolta de soldados, termina de chegar em Roma, onde ele fica 2 anos preso, até ser julgado pelo imperador Nero. E Paulo foi libertado. Mas foram 2 anos em Cesareia, cerca de 6 meses entre a viagem e o naufrágio, a permanência em Malta, e mais 2 anos em Roma, quase 5 anos. E nos 2 anos que Paulo esteve preso em Roma, ele escreve Éfeso. Efésios é uma das chamadas cartas da prisão. Paulo estava numa casa que ele mesmo alugara, era uma prisão residencial, uma prisão doméstica, por assim dizer, não era um calabouço, uma prisão mesmo, porque a acusação contra Paulo era uma acusação pequena, então os romanos trataram Paulo com bastante cordialidade na primeira vez e permitiram com que ele alugasse uma casa, e ele teve uma escolta de soldados durante o tempo todo que ele ali esteve, até ser julgado pelo imperador Nero e ser posto em liberdade. Cerca de 5 anos mais tarde, Paulo voltaria a ser preso, e desta vez pelo próprio Nero. Ele foi condenado e foi executado em Roma, no ano 67. Mas ali está Paulo, em Roma, 2 anos preso, e ele escreve 4 epístolas. Efésios é uma delas. Colossenses, outra epístola. Filipenses, outra epístola. E Filemão. São epístolas escritas da prisão, chamadas cartas da prisão. Efésios, a 4ª em tamanho, uma das maiores. E diferentes. Efésios é diferente. Todas as outras cartas de Paulo contêm reminiscências pessoais. Quando eu estive aí, eu passei, aconteceu isso, eu estive com vocês, dá uma saudação para o fulano, e para mais para o fulano. Efésios não tem nada disso. Não tem nenhuma reminiscência, nenhum episódio que Paulo se lembra e ele toca no assunto, nenhuma saudação, nenhum nome em particular da igreja. E algumas pessoas até se debatem com isso. Por que Efésios é diferente assim? Uma ideia é de que, na verdade, quando Paulo esteve em Éfeso, nesses 3 anos, várias igrejas foram sendo fundadas na Ásia Menor. Esta era a província da Ásia. Várias igrejas foram sendo fundadas na Ásia Menor pelos assistentes de Paulo. Paulo tinha o sistema
evangelismo satélite, ele ficava num lugar e os seus assistentes iam fundar igrejas ao redor. E foi nessa época que as igrejas aqui no Vale do Rio Lico foram fundadas, Laodiceia, Colossos, Hierápolis, foram fundadas por assistentes de Paulo. Paulo depois escreve, nessa mesma época, uma carta aos Colossenses. Ele não conhecia a igreja, ele diz que ele nunca havia estado lá, gostaria de haver estado. Foi os auxiliares de Paulo que fundaram as igrejas ali. Paulo diz que toda a Ásia já havia conhecido o Evangelho. Uma ideia é de que Efésios é uma espécie de uma carta circular, não só para Éfeso, mas para todas as igrejas da província da Ásia. E talvez por isso ela não tenha essas reminiscências pessoais como as demais cartas de Paulo. Estudamos na semana passada, fizemos uma introdução a Éfeso, a carta, vimos a primeira parte do versículo do capítulo 1. E o que é Efésios, se ela não tem tantas reminiscências pessoais? Algumas pessoas poderiam se perguntar, mas isso não descaracteriza uma carta? Se é uma carta, eu deveria encontrar reminiscências pessoais, não necessariamente as cartas greco-romanas. Qualquer documento, mesmo documentos governamentais, podiam ser escritos na forma de uma carta. É um tipo de documento muito comum no Império Romano. E o que caracteriza uma carta? O que caracteriza uma carta é a introdução. Aquela formulazinha de A para D, saudações. E nós lemos isso em praticamente todas as cartas de Paulo. Paulo, aos crentes de tal lugar, graça e paz. É a saudação típica de Paulo. Graça e paz. É isso que caracteriza uma carta. É a introdução epistolar, chamada introdução epistolar. E Efésios tem essa introdução epistolar. Então, Efésios é uma carta, mesmo que não tenha reminiscências pessoais como as demais cartas de Paulo, especialmente Filipenses, Romanos, 1 e 2 Coríntios, então, são os que mais têm reminiscências pessoais. O tema de Efésios, o grande plano de Deus, o grande plano salvífico de Deus, e o seu propósito para com a igreja, a sua igreja. Paulo aqui não está unicamente preocupado com a igreja de Éfeso, ele está preocupado com a igreja de Deus. A propósito, a palavra igreja no Novo Testamento nunca se refere a um edifício, como nós hoje usamos o termo igreja. Nós falamos a igreja do NASP está sendo reformada. A igreja é o edifício onde a igreja do NASP se congrega. No Novo Testamento, a palavra igreja sempre se refere à comunidade de crentes. Então, a igreja de Éfeso são os crentes de Éfeso. A igreja de Roma, os crentes de Roma, que poderiam estar divididos em várias pequenas congregações. Todas as igrejas cristãs da antiguidade, todas as congregações cristãs da antiguidade eram pequenas. A arqueologia não encontrou nenhuma ruína de uma congregação que comportasse mais do que 70 ou 80 pessoas. Eram pequenas. Começaram nas casas dos irmãos e aí eles cresciam um pouquinho, mas nunca demais. Sempre congregações pequenas. Eu vou falar uma coisa bem baixinho para vocês aqui. Foi só depois que o imperador Constantino se converteu que começaram a surgir as grandes congregações. Uma das heranças de Constantino são as grandes congregações. Quando o imperador se torna cristão, começou a haver aquelas conversões em massa da população e não tinham onde pôr. Não tinham onde pôr. Até Constantino a igreja era perseguida e agora o imperador se converte, todo mundo queria se tornar cristão, não tinha onde pôr. E havia no Império Romano as chamadas basílicas. Basílicas eram edifícios enormes, onde o rei, o imperador, se encontrava com a população.
Estas eram as basílicas, não eram igrejas. Basílica vem do grego basileus, que significa rei, ou basileia, que significa reino. A basílica é um edifício real. Era onde o imperador se encontrava com a população, onde ele julgava os casos, onde ele comparecia para fazer os seus discursos públicos. Em Roma havia uma basílica muito grande. Então, quando o imperador se converteu, não havia lugar para colocar os cristãos, começaram a usar as basílicas, e até hoje basílica é sinônimo de igreja grande. Igreja grande, mas não é. O termo basílica originalmente significa um edifício real. Bom, Efésios, o grande plano de Deus. E aqui estamos nós, em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14, esta semana. Grande plano de Deus. Plano soberano de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e nos acompanhasse na leitura. Eu vou precisar da ajuda de vocês. Alguém poderia ler para nós os versículos 3 a 6, por favor? Efésios capítulo 1, versículos 3 a 6. Quem poderia ler para nós? Deixa-me ver a mão. Efésios, ali. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 6. Vão levar o microfone, só um instantinho. Do outro lado, do outro lado. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 6. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Muito obrigado. São os primeiros versículos que nós vamos ler. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isto aqui? Alguns dizem, é uma doxologia. Doxologia é uma expressão de louvor, é uma declaração de louvor e glória a Deus. E algumas pessoas dizem que todo o livro de Efésios deve ser visto como uma doxologia. Existem algumas partes em Efésios que parecem orações, e outros dizem que Efésios, na verdade, é uma grande oração. Na verdade, nós temos doxologias, nós temos orações em Efésios. Outros dizem que Efésios mais se parece com um sermão. Esta passagem é uma doxologia. Paulo dá glórias a Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nos tem abençoado nas regiões celestiais. O que significa isso? Abençoado nas regiões celestiais. Paulo está dizendo aqui com esta expressão. Bendito Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Paulo está olhando para a dimensão cósmica do Evangelho. O Evangelho, ele não se resume a resolver o meu problema, o seu problema. O Evangelho tem uma importância cósmica. O Evangelho se destina também a vindicar o nome de Deus. Vindicar significa passar a limpo, mostrar que está correto, que o caráter de Deus é correto, que Deus tem agido de maneira correta. Por que vindicar? Nós vamos estudar no capítulo 2 que, na verdade, todos nós estamos numa realidade de pecado, num contexto de pecado. E quando você compra um carro e o carro apresenta um defeito, você volta aonde? Na concessionária. E você engrossa a voz e fala, eu comprei um carro novo, paguei caro, e ele veio com defeito. E eu preciso que vocês consertem o carro. E você está no seu direito, não está? Você compra um eletrodoméstico, ele apresenta um defeito, você vai lá na assistência técnica ou, de repente, até na própria loja e você fala, eu
estou no meu direito, eu quero reivindicar. Foi um problema de produção, é um problema de fábrica aqui no carro. Bom, o pecado, ele traz uma mancha, uma sombra sobre o caráter de Deus. É alguma coisa que Deus criou, um universo que parece que deu errado. Então, o pecado respinga no caráter de Deus. E Deus agora elabora um plano soberano para resolver o problema do universo. Na verdade, não é culpa de Deus. Deus correu um risco calculado ao criar pessoas com livre-arbítrio. Deus correu um risco calculado. Ele poderia ter criado pessoas sem a possibilidade, sem a capacidade de pecar, mas que universo seria este? Que universo seria este? Que prazer teria Deus na adoração de seres automatizados, de seres robotizados, cuja única resposta é aquela para a qual eles foram programados? Não, Deus não age assim. A Epístola de Efésios não se dedica, não gasta tempo tentando explicar esse problema do pecado. Ela parte da premissa de que existe pecado no mundo. Mas o pecado não tem a palavra final. Satanás não tem a palavra final. Deus tem a palavra final. Ele elaborou um plano soberano. Um plano soberano, diz no versículo 4, antes da fundação do mundo. Antes, Deus não se intimidou em sua presciência, ele sabia o que ia acontecer, mas ele não se intimidou, porque ele sabia que ele teria plenas condições, recursos ilimitados para reverter o mal, caso ele acontecesse. E Efésios, este capítulo, é exatamente isto, este recurso, ou estes recursos ilimitados de Deus em Cristo, por meio de Cristo, para resolver o problema do mal. Assim, quando Paulo fala que ele nos abençoou com bênçãos espirituais nas regiões celestes, ele está olhando para essa dimensão cósmica do Evangelho, esta implicação universal do plano de Deus em Cristo Jesus. Nós somos parte deste plano. A bênção de Deus se estende a cada um de nós. Versículo 4, ele diz que ele nos escolheu. Ele nos escolheu. E aqui nós começamos a entrar numa questão que algumas pessoas têm dificuldade. Não é uma questão fácil. O sermão de hoje tocou nisso também. Não é uma questão fácil. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. No versículo 5, ele vai falar que ele nos predestinou. Predestinou. A palavra predestinar significa exatamente isto, destinar com antecedência. Predestinar. Ele destinou previamente para a salvação em Cristo, para a adoção de filhos em Cristo Jesus. E existem duas visões principais no mundo cristão com relação a esta ideia. Existe a chamada dupla predestinação. A dupla predestinação acredita, e há muitos cristãos, bons cristãos que acreditam nisso, que Deus, em sua soberania, predestina uns para a salvação e outros para a perdição. Que a vontade de Deus é soberana, e alguns nascem predestinados para a salvação e outros nascem predestinados para a perdição. E quando você questiona, fala, mas é a soberania de Deus. É o argumento que se usa, a soberania de Deus. Conceito da predestinação. Queridos, esta não é. Nós, adventistas, não concordamos com este conceito. Nós não defendemos esta ideia. A ideia da dupla predestinação, ela é conhecida como predestinação calvinista, ou a dupla predestinação calvinista. Embora João Calvino não tenha sido o primeiro a defendê-la, mas foi ele quem popularizou no mundo evangélico, no mundo protestante, desde a reforma do século XVI. Na Holanda, no tempo de João Calvino, um pouquinho depois, havia
um reformador chamado Armínio. E Armínio foi contra essa ideia de predestinação, e ele enfatizou o livre-arbítrio. Ele falou, não, as Escrituras ensinam o livre-arbítrio. Quando a Bíblia fala em predestinar, significa apenas que Deus fez um plano para nós, mas esse plano não é causativo. Ou seja, o fato de ele haver planejado não significa que ele vai causar aquilo. Vocês estão me entendendo? A predestinação, o plano não é causativo. É o ideal de Deus. Deus nos escolheu a todos, ele nos predestinou a todos para sermos salvos em Cristo Jesus. Mas essa predestinação não é causativa. Ela vai depender do quê? Da minha aceitação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê. A resposta humana, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na primeira carta do apóstolo Pedro, diz, eleito segundo a presciência de Deus Pai, 1 verso 2 da primeira carta de Pedro, eleito segundo a presciência de Deus Pai, está se referindo aos cristãos. Eu pergunto, Deus não teria elegido ou escolhido os salvos, eleitos, baseado na presciência, sabendo quem iria aceitar a Cristo, ou quem não iria, ou esta ideia é incorreta? A interpretação, vamos lá, eu falei de Armínio, não é? Então, a interpretação arminiana, tá? Eu falei da dupla predestinação calvinista, e agora tem a interpretação arminiana. Neste ponto em particular, os adventistas do sétimo dia são arminianos. Nós somos arminianos neste ponto, ou seja, nós acreditamos no livre-arbítrio e que a decisão final, na verdade, é nossa. Nós podemos aceitar ou recusar o dom da salvação. Quando a Bíblia fala que Deus nos escolheu, Deus nos elegeu, na verdade, Deus elegeu a todos. O propósito de Deus, Tito, capítulo 2, a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. É Deus não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham à salvação. Então, esta eleição divina, esta escolha divina, esta predestinação divina, como eu disse, em primeiro lugar, pressupõe o pecado. O mundo está em pecado. Deus nos escolhe e agora ele vai fazer tudo o que ele pode. E esse tudo que ele pode é muito mais do que aquilo que nós precisamos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente vê o pecado como uma barreira muito grande, mas os recursos da graça de Deus vão muito além desta barreira chamada pecado. E Paulo fala, ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. São os recursos ilimitados da graça e Deus nos escolheu a cada um, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Agora, a resposta final depende do ser humano. E aqui está algo que nem Deus pode fazer. Eis que estou à porta aí. Deus nunca vai arrombar essa porta. Nem Deus pode salvar alguém que se fecha à operação da sua graça. Nem Deus pode fazer. Salvar alguém que se fecha à operação da sua graça. A Bíblia chama esta teimosia no erro do pecado contra o Espírito Santo, essa teimosia no erro, esta insistência em seguir um caminho diferente daquele planejado por Deus. Ele nos predestinou para sermos filhos. Versículo 5 fala, nos predestinou para a adoção de filhos. Como eu disse, pressupõe a realidade do pecado. No capítulo 2, versículo 3, nós vamos ler que todos éramos ou somos, por natureza, filhos do quê?
Filhos da ira. Capítulo 2, versículo 3. Somos, por natureza, filhos da ira. Irmãos, existe uma coisa que nós precisamos entender de uma vez por todas. O pecado não se limita a atos. Pecado não se limita a fazer ou não fazer certas coisas. Pecado é muito mais grave, é muito mais profundo do que isto. Pecado também é a condição do coração humano. Eu não me torno pecador porque eu cometo um ato pecaminoso. Na verdade, nós nascemos em pecado e, portanto, nós cometemos atos pecaminosos porque somos pecadores. Há uma condição chamada pecado, e Paulo, em outras passagens das suas cartas, ele vai falar demoradamente sobre isso. É uma inclinação natural. Nós somos naturalmente pecaminosos, corrompidos pelo pecado. E um autor disse que, de todas as doutrinas da fé cristã, talvez a mais empiricamente observável é a doutrina do pecado original. Empiricamente observável é a doutrina do pecado original. Basta você olhar para uma criança. A inclinação natural da criança para o egoísmo, para a satisfação própria. E como é difícil, às vezes, educar um filho, fazer com que ele aprenda certos valores, certas questões importantes. A doutrina mais empiricamente observável, verificável da fé cristã é a doutrina do pecado. Uma pessoa entregue a si mesma vira um pequeno monstro. E há outros que continuam monstros a vida inteira, capazes de monstruosidades. Monstruosidades. Como entender a doutrina do pecado se nós estamos num processo de aperfeiçoamento? Como entender? Como entender que ainda hoje existem monstruosidades no mundo? A dignidade do coração humano. A inclinação, a condição do coração humano é por si só pecado. A condição do coração humano. Jesus veio para resolver não apenas o problema dos nossos atos, das nossas ações, mas também para resolver o problema do nosso coração. Romanos capítulo 8, Paulo se demora nesta questão. Ele fala, nós ainda gememos em nosso íntimo, aguardando a plena adoção de filhos, a redenção do corpo, diz ele. A redenção do corpo, quando este mal chamado pecado será tirado de nós. É verdade que isto vai contra os ensinos da sociologia moderna, que diz que o ser humano é bom, ele nasce bom, é o meio que o corrompe, são as amizades que o corrompem. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina isso. Existem certos experimentos que já foram feitos, mas eles não divulgam porque não lhes interessam. Existem experimentos como, por exemplo, deixar crianças crescer totalmente isoladas de pais ou de tutores, para provar que o ser humano é naturalmente bom. E vocês imaginem o resultado disso. Vocês imaginem o resultado. Isso já foi feito diversas vezes, em diversos lugares. Às vezes, para se tentar descobrir qual é a língua original do ser humano. Deixa as crianças lá trancadas, sozinhas, e nós vamos descobrir qual é a língua original do ser humano. É claro que não deu certo. Não dá certo, porque o ser humano é pecaminoso. E o Evangelho se destina a resolver este problema. A adoção de filhos, ele nos predestinou para a adoção de filhos. A adoção, queridos, é uma das metáforas para a salvação. A Bíblia utiliza diversas metáforas para a salvação. Onde é que está aqui? No versículo 7 nós vamos ler também, no qual temos o quê? A redenção. E logo em seguida, ainda no versículo 7, a
remissão de pecados, são metáforas para a salvação. O que é que Deus quer fazer conosco? O que é que Deus quer fazer conosco? Não há uma palavra só capaz de abarcar tudo. E a Bíblia usa várias metáforas. Várias metáforas. Adoção é uma delas. E nós entendemos a adoção. É como se nós fôssemos órfãos, abandonados, à nossa própria sorte. Deus nos adota como seus filhos. É uma metáfora, uma ilustração da salvação. Outra, a redenção, como diz aqui no versículo 7. A redenção é outra metáfora. A metáfora da redenção é construída na realidade da escravidão do primeiro século, dos dias de Paulo. Havia o mercado de escravos, onde os escravos eram comprados, e alguns escravos podiam ser redimidos, ou seja, eles eram comprados para ser postos em liberdade. Isso significa redimir um escravo. Então, quando a Bíblia usa a metáfora da redenção, ela está pensando naquele contexto da escravidão, e as pessoas do primeiro século iriam entender imediatamente o que Deus está fazendo, ou esta dimensão da obra da salvação. Justificação é outra metáfora. Justificação vem do contexto legal, em que existe o juiz, existe um réu, existe uma acusação, e agora o caso é analisado e o juiz fala, não, você está livre para ir em liberdade, você é inocente. O juiz justifica a pessoa, e a pessoa vai em liberdade. Justificação na Bíblia significa isso, Deus declarando a nossa inocência. Existe também a metáfora da salvação. A metáfora da salvação, ou salvação é em si mesma uma metáfora. Por exemplo, alguém está nadando no lago ali, começa a se afundar, começa a se afogar, alguém pula na água e salva aquela pessoa. Isso é salvar. Redenção, redimir, significa salvar mediante o pagamento de um preço. Adoção é adoção de filhos. Santificação é outra metáfora. A Bíblia usa diversas metáforas. Note, Deus nos escolheu, Ele nos predestinou para sermos seus filhos. Adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Tudo por causa da sua graça. Notem a linguagem que Paulo usa no versículo, onde é que está aqui? No versículo 7. Vamos ler já os versículos 7 e 8. Quem poderia ler para nós esses dois próximos versículos, versículos 7 e 8? Mais um voluntário, por gentileza. Versículos 7 e 8. Oito também. Obrigado. Notem a linguagem, a graça que Deus derramou. É algo abundante, não é uma... Eu estou com vazamento na minha torneira lá em casa e ontem chamei o encanador para me ajudar com aquilo. Eu normalmente resolvo os problemas, mas aquela torneira eu não consegui resolver. Aí chamei o encanador. A torneira pingava. A graça de Deus não pinga, irmãos. A graça de Deus se derrama. Ela é abundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus em Cristo Jesus. Notem a linguagem bíblica, não é? Vamos adiante, o tempo está passando. Versículos 9 e 10. Uma outra pessoa para ler os versículos 9 e 10, por favor. O microfone está ali. Apenas levante a mão e alguém vai lhe entregar o microfone. Temos um voluntário, então, ali, por favor. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Muito obrigado. Paulo, novamente, ele começa a pensar em termos cósmicos, não é? Os benefícios universais do plano da redenção. Note o que Paulo fala
de fazer convergir nele, em Cristo Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos. Isso significa assim, no momento oportuno, no momento planejado por Deus, no momento certo, Deus enviou o seu Filho. E ele fez convergir em Jesus todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. É a importância cósmica do plano da redenção. Jesus é o ponto de convergência do universo. O plano da redenção não se destina apenas a salvar o ser humano, mas, acima de tudo, a reivindicar ou a vindicar o caráter de Deus. Passar o caráter de Deus a limpo. Então, Paulo pode falar, fazer convergir nele, no momento certo, todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. Versículos 11 e 12. Mais alguém para ler os versículos 11 e 12? Aqui na frente, por favor. Pode usar o meu microfone. Nele também fomos feitos herança, predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. Obrigado. Novamente, o propósito de Deus para conosco, embora o plano da redenção se destine também, ou principalmente a vindicar o nome de Deus, Deus tem um plano para conosco, irmãos. Fomos feitos herança, predestinados segundo o seu propósito, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. O plano de Deus para conosco não é um plano pequeno, é um plano que diz respeito à sua própria essência, é para o louvor da sua glória. A glória de Deus é algo que a Bíblia exalta do começo ao fim. Nós somos partes deste projeto maior de Deus. Nós fomos escolhidos, nós fomos selecionados para sermos para o louvor da sua glória, os que de antemão esperamos em Cristo. E agora nós vamos para os versículos 13 a 14. Mais alguém para ler os versículos 13 e 14, por favor? O microfone está ali no corredor, aqui na frente, por favor. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Muito obrigado. Notem, em quem também vós, Cristo, não é? Depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo é um selo. Selo, nos tempos bíblicos, os selos, nos tempos bíblicos, eram sinais de autenticidade ou sinais de propriedade. Deus nos selou. É mais ou menos assim. Vamos dar uma olhada rapidinho no capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Jesus ascendeu aos céus e ele se assentou à direita de Deus, e Paulo está falando que nós ascendemos com Cristo e nos assentamos nos lugares celestiais. Mas espera lá, nós ainda estamos aqui. Em Hebreus, um dos principais motivos de Hebreus é nós já temos acesso, nós já entramos à presença de Deus por meio de Cristo, mas continuamos aqui. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, que nós somos novas criaturas, mas o pecado ainda está lá em nosso coração. São as contradições desta vida. Nós vivemos entre a cruz e a restauração final. Neste período entre a cruz e a redenção final, nós vivemos esta contradição. Já estamos lá, mas estamos aqui, somos novas criaturas, mas o velho homem ainda está em nós. Somos salvos, mas ainda podemos perder a salvação e morrer.
Somos selados, mas podemos perder este selo. É a realidade do... Os teólogos usam uma expressão muito curiosa, eu gosto dela, do já, mas não ainda. Nós já estamos lá com Cristo, mas não ainda. Mas não ainda. E ele nos deu, como? Mas não pegamos ainda. É nosso, mas não está aqui ainda. Não é? É nosso, mas não está aqui ainda. Aqui entra o lugar da fé, da persistência. Mas Paulo fala, não é, que nós já nos assentamos com Cristo nos lugares celestiais, e o Espírito Santo é o selo da promessa. E no versículo 14 ele vai falar mais. O Espírito Santo também é o quê? A garantia. O que é garantia? Nós quase já não usamos mais isso, mas na antiguidade, ou até em anos não muito distantes de nós, nós precisávamos de dinheiro extra, não é? E nós levávamos alguma coisa lá de garantia, deixávamos lá alguma coisa em garantia. Hoje é uma joia, geralmente. Hoje em dia nós temos o avalista, né? Que ninguém quer ser de mais ninguém. Aí se paga um seguro para isso, você pode pagar um seguro também, não é? O apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo é a garantia. Ele é o selo de que nós já pertencemos a Deus e é a garantia de que vamos ser finalmente transformados um dia. É a garantia, é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, até que Deus venha e resgate a sua propriedade, em louvor da sua glória. O Espírito Santo que nós temos à nossa disposição, em nosso coração, em nossa vida, é o selo e a garantia da nossa salvação em Cristo. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai falar, na esperança somos salvos. É o já, mas não ainda. É o já, mas não ainda. Já somos salvos, mas não ainda. Nós ainda aguardamos. E o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa salvação. E tudo depende desta graça maravilhosa de Deus, qual Ele derramou abundantemente sobre nós, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos concluir com uma oração? Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos-te pela tua palavra, agradecemos-te por esta carta maravilhosa e, acima de tudo, agradecemos-te por este plano maravilhoso em Cristo Jesus. Senhor, obrigado pela salvação, obrigado pela tua graça, obrigado pelo Espírito, que é o selo que pertencemos a ti e é o penhor, a garantia de que esta salvação será um dia consumada. Apenas te pedimos para que nos ajudes a nos apropriarmos total e definitivamente desta graça e que possamos viver como teus filhos, adotados na tua família, enquanto aqui vivermos, possamos testemunhar do poder do Evangelho para que outros também possam ser alcançados por ele. Despede-nos agora em paz, dá-nos um restante de sábado feliz. Em nome de Jesus, amém.